Durante 5 anos nós fizemos o trabalho, né, de divulgação da arte espírita, e nós fomos até lá para fazer essa divulgação do trabalho da dramatização. E foi muito interessante porque as pessoas gostaram muito, e inclusive tivemos até uma companheira do grupo que se vinculou aos irmãos dessa casa para trabalhar com eles, ficou lá, se identificou mais com o segmento espiritualista, ou seja, essa vinculação, essa ligação é importante para que nós tenhamos mais convivência e fraternidade com as pessoas, ok? Continuando aqui, pelo rádio ou pela imprensa leiga, não se estender demasiadamente a fim de não afastar o aprendiz incipiente. A doutrina deve ser ministrada em pequenas porções. Bem, então é o seguinte, nós aqui estamos com esse trabalho no canal. Nós temos 30 minutos para fazer o estudo. Se nós ficarmos aqui 1h30 falando, vai ficar cansativo, vai ficar enfadonho. Logicamente que nós sabemos que no caso do Divaldo, do Haroldo Dutra, do Rossandro, de outros companheiros, né, do Raul Teixeira, eles têm capacidade de retórica de manter a atenção das pessoas durante muito tempo. Não é o nosso caso, nós somos aprendizes. Então nós fazemos um trabalho conciso de 30 minutos para que todos acompanhem, que não haja um excesso, né, de um tempo excessivo de visualização e não canse aquele que está vendo. Então, o recado do nosso companheiro André Luiz. Continuando, para não se desviar das finalidades espíritas, selecionar, com ponderação e bom senso, os meios usados na propaganda, mormente aqueles que se relacionem com atividades comerciais ou mundanas. Torna-se inútil a elevação dos objetivos sempre que haja rebaixamento moral nos meios. Bem, então aqui o que ocorre, né? Não sei se vocês sabem, mas a Rádio Rio de Janeiro, diversas ocasiões, eles poderiam ter uma situação financeira bem mais folgada se eles aceitassem a comercialização de certos aguardentes, certas bebidas alcoólicas. E nós sabemos que a doutrina espírita não compactua com bebida alcoólica, porque nós temos, apesar de a gente falar assim, eu tomo minha cervejinha de vez em quando, eu tomo meu vinho no Natal, e a gente sabe que, lógico, que não, o espírita equilibrado não está proibido de beber, mas se nós vamos comercializar um produto que tem bebida alcoólica, uma bebida alcoólica, nós podemos potencializar naqueles companheiros que foram ex-alcoólatras no passado, podemos potencializar a questão do alcoolismo, né, que está inserido no seu psiquismo. Então, certos produtos comerciais que os canais espíritas poderiam comercializar, não se deve fazer. Nós temos que ter muito cuidado com o que se veicula a nível de propaganda nos canais espíritas. A gente sabe que atualmente tem até casas espíritas que têm canais de televisão, né? Então as propagandas têm que ser tranquilas, têm que ser equilibradas, têm que ser dentro de uma ótica espírita. Então, por exemplo, você tem um canal de televisão espírita, aí chega um companheiro com um funk daqueles mais pesados, né? Aqueles do proibidão. Então você, olha, eu tenho um CD aqui de um funk proibidão e tal, você permite que eu veicule no seu canal? Não pode, porque a gente sabe que a mensagem, e nada contra funk, nada contra rap, nada contra música não espírita, mas a gente sabe que tem algumas músicas que tem conteúdos de duplo sentido, né? Tem certas músicas atuais que tem duplo sentido, tá falando, a letra fala uma coisa, mas a intenção é outra. Então a gente tem que ter cuidado para não veicular esse tipo de informação, porque é uma informação comprometedora, uma informação que vai atrair espíritos menos esclarecidos
para participarem do processo. Usar com prudência ou substituir toda expressão verbal que indique costumes, práticas, ideias políticas, sociais ou religiosas contrárias ao pensamento espírita, quais sejam sorte, acaso, sobrenatural, milagre e outras, preferindo-se em qualquer circunstância o uso da terminologia doutrinária pura. Uma palavra inadequada pode macular a bandeira mais nobre, ou seja, nós temos que ter muito cuidado também com as palavras que nós usamos nos nossos comentários de propaganda de YouTube, de rádio, de televisão e etc. Por quê? Porque nós sabemos que hoje existem distorções doutrinárias no cristianismo muito graves. Por exemplo, teoria da prosperidade. Nós sabemos que quando Jesus se refere à teoria da prosperidade, ele está se referindo à prosperidade espiritual e não à prosperidade material. E com todo respeito aos companheiros que entendem de outra maneira, nós sabemos que muitos líderes religiosos usam essa prosperidade ao pé da letra, dizendo que Deus vai operar um milagre na sua vida, que a sua vida vai melhorar. A gente vê até aquela fala: eu desafio Deus a me dar um carro em 20 dias. Nós sabemos que Deus não é nosso empregado e nós não temos o direito de desafiá-lo a nos dar coisa alguma material. O que nós precisamos é fazer a nossa reforma íntima e procurar a nossa elevação espiritual. Então, é preciso que nós temos cuidado com essas palavras que são muito comuns hoje. Nós também verificamos canais de pessoas que se intitulam como espíritas, fazendo previsões. Ano que vem quem vai ganhar a eleição é o fulano de tal, porque o presidente vai ter impeachment, vai ser julgado. Então são informações que não tem fundamento doutrinário, que a gente não tem como mensurar isso, não devem ser veiculadas. Então essas situações nós temos que ter muito cuidado para evitar que a situação ocorra de forma inadequada. O canal espírita, ele precisa pautar pelo equilíbrio, por uma atitude de coesão doutrinária, de coerência doutrinária, de não se utilizar palavras inadequadas. E outra coisa também que eu gostaria de ressaltar para os nossos irmãos é o cuidado com as piadas espíritas. Aquelas piadas, a gente vê, por exemplo, Divaldo, o Haroldo Dutra, em alguns momentos, para descontrair o público, e como eles ficam muito tempo fazendo uma exposição de 1 hora e meia, eles usam às vezes determinadas expressões mais bem-humoradas para falar sobre o assunto. Mas nós temos que ter cuidado, porque nós não somos tão experientes a esse ponto e podemos falar alguma coisa que não cabe. E a gente sabe que hoje tem algumas palavras que no meu tempo, por exemplo, eram palavrões e que hoje não é. E aí você não pode usar numa palestra essas palavras, porque a vibração e a atração de espíritos que usam aquelas expressões irá comprometer o teor vibratório da palestra. Então, piadas espíritas, palavras inadequadas, essas expressões chulas, nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? E política nem pensar, né? A gente não vai usar a tribuna para falar de política, para fazer apologia de candidatos. Isso aí é lógico para todo mundo, mas é bom a gente falar, porque ano que vem, com a eleição, nós sabemos que vai polarizar de novo. A gente já está vendo que a polarização já está acontecendo e temos que ter cuidado com essa situação. Arredar de si qualquer ansiedade no tocante à modificação rápida do ponto de vista dos companheiros. A fé significa um prêmio da experiência. Lógico que temos que ter muita tranquilidade para não exigir do outro uma mudança brusca, porque não podemos fazer essa imposição coercitiva em pessoas que não são espíritas. E finalizando aqui o nosso comentário, conquanto precisemos batalhar incansavelmente no esclarecimento geral, usando processos justos e honestos, não esquecer que a propaganda principal é sempre aquela desenvolvida pelos próprios atos da criatura, através da exemplificação eloquente de nossa reforma íntima nos padrões do Evangelho. A doutrina espírita
preside do proselitismo de ocasião. E vem uma fala de João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista. Então, meus irmãos, concluindo aqui o nosso comentário, nós temos que usar processos justos e honestos, ou seja, nós sempre temos que pautar qualquer propaganda, seja ela na casa espírita, no rádio, na televisão, no YouTube, em Kardec. Então, Kardec é a base fundamental do espiritismo. Tudo aquilo que está desvinculado do cunho doutrinário implantado por Kardec não é bem-vindo, e nós temos que ter muito cuidado. E além disso, também termos cuidado com os nossos exemplos, porque não adianta eu estar aqui pregando muito bem, falando muito bonito com vocês, e no meu dia a dia eu ser uma pessoa inconsequente, uma pessoa desequilibrada, que estou falando uma coisa e fazendo outra. Logicamente que nenhum de nós aqui tem pretensão de virar espírito puro numa única encarnação, né? Nós sabemos a grande luta que temos que estabelecer para sermos pessoas equilibradas, mas temos que fazer o melhor possível, temos que ter aquele esforço de nos colocarmos como alguém que está procurando acertar e errar menos, né? Lógico que a gente não vai cometer muitos erros, vamos errar muito, mas se nós errarmos menos, já é um caminho a ser seguido. Então, meus amigos e minhas irmãs, era isso que nós tínhamos que comentar com vocês. Que Jesus nos abençoe e até o próximo estudo.